Fala, nossa atleticana, eu nem vou perguntar se tá tudo bem com vocês, o meu nome é Luiz. Sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo da madrugada dessa sexta-feira, nós vamos falar sobre a derrota do Atlético Paranaense para o Racing Clube, que terminou com a eliminação do Furacão na Copa Sul-Americana. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre tudo o que aconteceu nessa partida. Então vamos lá para falar de Racing Clube 4, Atlético Paranaense 1, partida que teve início às 21 horas e 30 minutos de quinta-feira, dia 26 de setembro de 2024, lá no estádio Presidente Perón, conhecido como El Cilindro, lá em Avellaneda, na Argentina, e válida pelas quartas de final da Copa Sul-Americana 2024. E, gente, eu raramente faço referências a elementos externos ao mundo do futebol nos vídeos aqui do canal Palavra do Atleticano. Isso acontece primeiramente porque eu não sou tão ligado assim em cultura pop a ponto de poder fazer referências sempre atualizadas sobre o que está viralizando nas redes sociais. E em segundo lugar, porque eu procuro priorizar o tempo do canal no que mais interessa para o público, que é futebol e Atlético Paranaense. Mas hoje, diante de tudo que aconteceu, eu resolvi trazer uma referência de um livro que eu li há algum tempo para tentar ilustrar como é que eu me senti assistindo Racing Clube Atlético Paranaense, tá? Para quem me conhece sabe que eu sou um leitor bastante assíduo, eu leio tranquilamente 10, 12, 15, 20 livros todos os anos e tenho o hábito de reler alguns livros que eu leio nesse período, né, também. E isso é verdade tanto para livros sobre direito, para quem não sabe, eu sou advogado, sobre livros de futebol e outros temas aí diversos e variados. E quando eu procuro uma leitura mais tranquila, uma leitura mais leve, uma história para ler, um dos autores que eu costumo consumir é um norte-americano chamado Dan Brown. São livros que eu considero interessantes, que têm um background que residualmente ainda é capaz de te ensinar alguma coisa, desde que você tenha o devido cuidado de confirmar as informações, porque elas podem ter sido inventadas ou adaptadas pelo autor para construir a história que ele tenta contar. E e esses livros, eles têm como personagem principal um professor universitário da Universidade de Harvard, chamado Robert Langdon. É um professor de simbologia. E no epílogo, né, nas páginas finais de uma das obras do Dan Brown, não vou saber precisar exatamente em qual, até se alguém souber e quiser deixar nos comentários, eu vou fixar, né, vou pinar o comentário para que fique em destaque. O Langdon, em uma conversa com a sua coprotagonista daquele livro, porque a coprotagonista muda a cada obra, ele fala sobre como o símbolo do FedEx, a logomarca do FedEx, que é um serviço de correios e entregas norte-americano, tem em si, num espaço vazio, um símbolo, uma seta que indica movimento para frente. E para tentar ser assim simpático, engraçadinho, ele menciona que depois de enxergar essa seta, esse símbolo, tente não enxergá-lo novamente. E como é que isso se relaciona comigo especificamente? É, porque eu não despenquei de paraquedas no YouTube falando sobre futebol, tá? Eu tenho alguns cursos, não interessando exatamente nem quantos e nem quais, que eu fiz para poder falar com um pouco de propriedade sobre esse tema. E além disso, eu sempre fui um grande fanático por esse esporte, né? No meu período de maior fanatismo e com mais tempo livre, ainda adolescente, eu chegava a assistir 5, 6, 7, 8 jogos inteiros ou pedaços de jogos aos sábados e aos domingos, né? Sentava de manhã cedo na frente da televisão para assistir futebol e desligava no final da noite, tendo assistido tudo que eu conseguisse encontrar ao longo do caminho. Então, gente, com a modéstia posta momentaneamente de lado, ao longo do tempo você desenvolve uma espécie de olho treinado, de olho clínico para identificar o que acontece dentro de campo. E um dos meus maiores receios sobre essa partida de hoje, o que eu não queria ver de jeito nenhum em Racing Clube e Atlético Paranaense, era uma mudança radical no modelo de jogo do Atlético por uma comissão técnica que teve 3 dias para trabalhar, isso sendo bem generoso, né? Porque o Lúcio trabalhou com a equipe um dia só. E, infelizmente, foi isso que aconteceu desde os primeiros minutos, tá? E, de, e depois de enxergar isso, como disse o professor lá na historinha, no trecho do livro que eu comentei com vocês,
Foi muito difícil deixar de enxergar, e isso tornou para mim muito frustrante assistir o desenrolar do jogo, porque de um lado a gente tinha um Racing que demonstrava ser uma equipe organizada, compacta, com mecanismos coletivos para colocar em prática o seu modelo de jogo, e do outro lado a gente tinha um Atlético Paranaense que atirou pela janela tudo aquilo que foi construído pela última comissão técnica e apostou de maneira completamente irresponsável que conseguiria se reconstruir em 3 dias. E o resultado disso foi um domínio completo e absoluto do Racing nos primeiros 45 minutos, que tornou que terminaram, né, com uma vantagem de 3-0 no placar em favor dos argentinos, de maneira bastante merecida no momento em que as equipes voltaram para o vestiário. E não me levem a mal, tá, gente? Eu não digo isso para me auto-vangloriar ou para esculachar o Lúcio, porque eu não fui a favor da demissão do Varini. Eu só realmente achava que a coisa, para hoje especificamente, ela seria mais produtiva se a gente tivesse a manutenção da maior parte das ideias. Não tinha tempo para alguma coisa diferente disso. Tanto é verdade que eu não estava de má vontade, que eu estaria mais do que disposto a tratar o gol de abertura do placar, sofrido aos 20 segundos, aí sendo generoso de partida, como uma fatalidade, como uma coisa que acontece. Né? O Gabriel Giroto cortou mal um cruzamento que partiu do lado esquerdo do ataque do Racing, e o Agostinho Almendra acabou acertando um chute de rara felicidade para vencer o Mikael. Então, não fosse por isso, aliás, se fosse somente por isso, esse primeiro gol estava tranquilo na minha conta, né? Eu achava que a coisa poderia avançar de outras maneiras. Mas, evidentemente, a coisa não parou por aí, tá? A mudança na estrutura da saída de bola do 3+2 do Varini, né, com o Eric sendo puxado para dentro, com pro 2+1 de Autor e Lúcio, colocou a equipe em uma notória desvantagem numérica na saída de bola e forçou o Atlético a fazer inúmeros lançamentos longos durante o primeiro tempo lá em Avejaneda. Foram 36 lançamentos longos durante o primeiro tempo, com 25% de eficiência. Não há como você jogar futebol fazendo tantos lançamentos longos e sendo tão impreciso, tá? E durante ainda o primeiro tempo, o Roger Martinez aproveitou um contra-ataque pelo lado esquerdo para encontrar o Adrian Martinez e ampliar a vantagem do Racing Clube no placar. E o próprio Roger Martinez marcou o terceiro gol do clube argentino depois de o meu atacante colombiano, o Fernando Quinteiro, ter aproveitado uma falha grosseira do Gabriel Giroto para puxar um contra-ataque e encontrar o camisa 10 em condições de vencer o goleiro Mikael. Então o Atlético volta para o intervalo com 3-0 no placar, muito mais do que merecidos para o clube da Argentina. E aí, com muitas mudanças, tá? Quase que na base do desespero, e é possível que o quase aqui seja uma cortesia exagerada da minha parte. Leonardo Godoy, Eric e Gonzalo Mastrani deixaram o campo para as entradas de Christian, Nicão e Coelho. E aí, o que aconteceu? O Lucas Esquivel passou a se posicionar como terceiro zagueiro, como ele fazia quando o Varini era o treinador. O Tomás Coelho pela direita e o Agostinho Canóbio pela esquerda se ocuparam dos corredores externos como alas, né? Quando a equipe atacava, eles eram pontas. Quando a equipe não atacava, quando estava sendo atacada, eles se posicionavam como laterais para fechar uma linha de 5 zagueiros. E no meio de campo, as entradas do Christian, que pôde se posicionar ali próximo do Gabriel, e do Nicão, né, que lógico tem uma preferência pelo lado direito, mas que hoje entrou centralizado e conseguiu funcionar bem em parceria com o Bruno Zapelli e aproveitando os espaços deixados pelo Pablo, conseguiram oxigenar a equipe. Tanto é que o Nicão, que foi reintegrado aí depois de um período de afastamento, aproveita um espaço deixado pelo Pablo para receber um bom lançamento do Canóbio e diminuir a vantagem do Racing aos 47 minutos, né, 2 minutos do segundo tempo. E aí o Atlético passa a precisar de somente um gol para levar a decisão da classificação para uma disputa de pênaltis. E a verdade, gente, fazendo um parênteses aqui, é que o Pablo, mais uma vez, se mostrou mais útil do que o Gonzalo Mastriani, tá? E o Pablo é um centroavante, como vocês sabem bem, bastante comum. Porque se em outros momentos da temporada o Gonzalo Mastriani conseguiu surpreender e participar ativamente da construção da jogada, ser um jogador produtivo também no momento de articular jogadas sem deixar de estar na área para defini-las, atualmente o Mastriani nem consegue contribuir com a construção das jogadas e nem consegue estar no momento certo, na hora certa e ser eficiente no momento da definição das jogadas, como ele fez aí ao longo do começo da temporada. Ao longo do começo da temporada é uma boa expressão, guardem aí para referências futuras.
Então, gente, com todas essas mudanças e assumindo um posicionamento até um pouco mais próximo do que o Atlético vinha fazendo até a demissão do Varini, o Atlético cresce, consegue criar algumas situações, embora nenhuma tão clara assim durante o segundo tempo, e principalmente reconhecendo que o Racing, na segunda etapa, com 3-0 no placar, né, depois 3-1, estava disposto a administrar essa vantagem, deixar o tempo passar. Então o Atlético tem um crescimento controlado e permitido pelo Racing Clube, mas consegue jogar sim o melhor futebol na segunda etapa, até o momento em que o. Como que é o nome dele? Vamos ver aqui. É Gaston. Gaston. Opa, opa. Gaston Martirena foi quem marcou 4 gols do Racing. Aí, lógico, com 3 gols de vantagem novamente aos 76 minutos, tudo já tinha acabado, era questão de tempo para que o árbitro apitasse o final da partida e confirmasse a classificação do Racing. E aí, na reta final, aí sim, no mais absoluto desespero, não tem margem para discussão sobre isso, o Atlético ainda assusta com uma cabeçada do Lucas Diório e o Christian chega a marcar um gol que ia acabar anulado. Mas a verdade, gente, é que em nenhum momento a classificação do Racing chegou a estar sob risco, né? O Atlético sempre pareceu um adversário sob controle dentro do cilindro de Avejaneda, e isso, da minha parte, acaba registrando a frustração pelo péssimo resultado e pelo péssimo desempenho, relembrando que o sistema defensivo do Martin Guarini, tão criticado, nunca sofreu 3 gols em uma partida, muito menos 4, e que fica marcado também a partida de hoje pela tentativa ingênua da comissão técnica do Lúcio, do Juca Antonello, do Paulo Autuori, de transformar completamente uma equipe de futebol em 3 dias. Isso não existe. Não é uma coisa factível. E... Então, gente, campanha da Copa Sul-Americana encerrada de maneira um pouco vergonhosa com essa goleada. E agora é pensar somente no Campeonato Brasileiro, nos 14 pontos que faltam para que o Atlético chegue aos 45, que usualmente significam estar livre da possibilidade de disputar a Série B na próxima temporada. E agradecer, claro, à diretoria rubro-negra pelo maravilhoso centenário que eles forneceram aí aos seus torcedores ao tomar decisões questionáveis durante todo o ano ou desde o ano passado. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, o que vocês acharam do jogo de hoje, gostaram, não gostaram, quem foi bem, quem foi mal, o que acharam da estreia do Lúcio. Contem também se vocês querem que eu faça mais referências a coisinhas como o livro que eu mencionei no começo do vídeo, que eu posso tentar fazer mais coisas nesse sentido. Como eu sempre digo aqui, eu leio todos os comentários e respondo todos. Se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense aqui no canal Palavra Atleticano amanhã. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.